cultura é uma força que ilumina a vida das pessoas. A cultura é uma energia que gera movimento, energia que conecta, aproxima, emociona, que toca cada um de nós de um jeito diferente. A cultura é tudo aquilo que transforma. A CEMIG, maior incentivadora da cultura de Minas, aplaude de pé este espetáculo. CEMIG, transformando vidas com a nossa energia. Boa noite. Bem-vindos ao Sempre um Papo. Meu nome é Josane Faleiro. Essa edição do Sempre um Papo tem o patrocínio da CEMIG e da Engeia, via Lei Rouanet do Ministério da Cultura. Em primeiro lugar, a gente quer agradecer, além dos nossos patrocinadores, a Biblioteca Pública de Minas Gerais, que está nos recebendo aqui essa noite mais uma vez. Muito obrigada a toda a equipe que está aqui com a gente e que nos recebe. Agradecer ao nosso intérprete de Libras, que vai seguir com a gente aqui até o final. Bem-vindo também, bem-vindo todos vocês. Hoje a gente tem a alegria de receber o autor Rafael Fava Belúzio para o lançamento do livro 4 Cliques em Paulo Leminski, que é resultado do estudo do doutorado do autor sobre a obra do poeta, que esse ano completaria 80 anos. O Rafael Fava Belúzio é graduado em Letras pela Universidade Federal de Viçosa e em Filosofia pela UFMG. Possui mestrado sobre Álvares de Azevedo e doutorado sobre Paulo Leminski, ambos em estudos literários, literatura brasileira pela UFMG. Atualmente é pós-doutorando do CNPq e do PPGL da Universidade Federal do Espírito Santo. É autor do livro de ensaio Uma Lira de Duas Cordas, o ritmo como elemento construtivo da binomia de Lira dos 20 anos, pela editora Scriptum, em 2015, que ele foi publicado, e organizador do volume Sou Poeta Menor, Perdoai, Manuel Bandeira, pela Crítica Contemporânea, publicado pela Alameda Editorial em 2023. Publicou também as plaquetes de poemas Opus 3, pela Espectro Editorial, em 2017, e o Opus 10, Tipografia do Zé, em 2023, a editora. E o livro de crônicas, 1929, pela Impressões de Minas, em 2020. Coordena, junto com Andréia Sirihal Verkema, a coleção Crítica Contemporânea na Alameda Editorial. Um belo currículo, né, gente? Vamos receber o nosso autor, então. Bem-vindo, Rafael Fava Belúzio. Olá. Bem-vindo de novo. Rafael já é nosso parceiro aqui do Sempre um Papo. Eu mesma conversei com ele em 2023, né, Rafael, num papo online. E agora a gente tem a alegria de te receber aqui pessoalmente. Uma alegria minha, brigadíssimo todo mundo. Obrigado ao Sempre um Papo, sempre muito bom, muito bem organizado. E ótimo a gente poder conversar do Leminski no ano do aniversário de 80 anos dele, né? Então, alegria estar aqui falando um pouquinho sobre ele. E para nós aqui do Sempre um Papo, né, esse projeto de incentivo ao hábito da leitura, para quem não conhece, ele foi fundado há 38 anos pelo jornalista mineiro Afonso Borges. É uma honra e um privilégio, né, a gente poder falar dos 80 anos de Leminski com um especialista. Pois é, um privilégio meu estar aqui. Um abração para o Afonso, obrigado a ele pela oportunidade, pelo espaço. Muito bom a gente estar aqui batendo papo sobre poesia, né? Ainda mais aqui na biblioteca, o Rafael me contando que a gente já tinha falado um pouco sobre carangola, né, no ano passado. Ele falou, eu estou numa alegria da gente estar fazendo esse papo em uma biblioteca, e ele tem esse sentimento de hoje, carangola, não ter uma biblioteca, né, Rafael?
Pois é, eu adoro o espaço da biblioteca, sabe? Assim, desde criança é um espaço que me é muito afetuoso, assim, adoro estar na biblioteca, com os livros, com a confusão dos livros. E Carangola, nesse momento, está sem biblioteca, mas a cidade já teve biblioteca, a gente faz votos que ela volte a ter biblioteca, né? Tomara que volte com a mudança, na verdade, com a permanência política na cidade, a gente faz votos que a prefeitura, enfim, siga o bom trabalho dela e criando a biblioteca, retomando a biblioteca. Eu acho que a pesquisa sobre o Álvares, a pesquisa sobre o Leminski devem muito à biblioteca, né? A biblioteca da UFMG, sou muito grato a ela por cada livro que eu fui lá, pude pegar durante a pesquisa. Isso faz muita diferença, né? Acho que tem uma questão na Letras uma experiência que o aluno de graduação, o aluno da pós-graduação tem que ter uma experiência, uma vivência acadêmica. Tem que ter uma vivência, sobretudo, de biblioteca, né? De sentar na biblioteca e ler. É um gesto sempre fundamental. Então, tem que ter biblioteca pública. Um privilégio a gente estar na biblioteca pública do Estado, né? Alguns dos maiores poetas de Minas eu li aqui na biblioteca do Estado. Tem uma salinha ali mais embaixo que a gente pode ficar lendo, uma espécie de aquário, né? Eu lembro de ler Mário Alex Rosa pela primeira vez ali, de ler Ana Elisa Ribeiro pela primeira vez ali. É um lugar muito, muito bom de estar. Assim. E é uma biblioteca que está num ponto central, né? Sim. E aberta ao público e aberta para a gente também, com esse importante espaço aqui que a gente está ajudando a ocupar. Sim, sim. Rafael, vamos entrar então no Leminski? Claro. Conta para a gente como que esse autor, né? O que te levou a escolher Leminski para essa tese de doutorado e, consequentemente, agora, depois de quase 10 anos, virar o livro? Pois é. Então, eu pesquisava antes Álvares de Azevedo. Foi meu objeto de pesquisa durante iniciação científica, monografia, mestrado, sempre com Álvares de Azevedo. Tinha uma hora que eu não aguentava mais Álvares de Azevedo. Eu já queria matar o Álvares de Azevedo. Ele sempre queria morrer e eu queria matar finalmente aquele poeta que só falava de morte. Assim. Então, assim, é um poeta que eu adoro o Álvares. Há pouco tempo eu tive que revisitar a obra do Álvares e foi sempre um encanto. Mas naquele momento eu estava cansado do meu objeto. Então o Leminski era um sopro de vida naquilo, sabe? O Marcos Freitas está aqui, meu orientador de mestrado e doutorado. Então tem sempre muita culpa do Marcos nisso tudo, uma culpa muito boa. O Marcos é poeta e conheceu pessoalmente o Leminski, ele tem histórias ótimas. Ele tem uma história ótima com o Leminski, quem depois perguntem a ele, que vale super a pena. Mas, enfim, entre o mestrado e o doutorado, então, eu fiquei em Carangola dando aula durante um bom tempo e fiquei estudando, relendo, sobretudo me dedicando aos haikais. Foi uma coisa que eu fiz muito entre o mestrado e o doutorado, fazendo haikai, assim, com muita intensidade. Eu fui lendo a tradição brasileira do haikai, Guilherme de Almeida, mas lendo, assim, ia um por um, comprando na estante virtual e lendo os poetas. E quando chegou no Leminski, aquilo foi muito assustador, assim. Aquilo era muito diferente, muito bom, recolocava a tradição de um jeito muito bom. Eu achava que eu podia falar alguma coisa sobre aquilo. Ele recolocava questões que eu estudava no Álvares de Azevedo. O Álvares de Azevedo me interessava muito a questão do ritmo. E o Leminski tinha um ritmo muito interessante. Ele me interessa também muito a questão do sujeito fragmentado. E o Leminski recolocava essa questão. Então, ele virou um objeto de interesse, de pesquisa, que se aproximava de muitas coisas que me interessavam, né? Não é, assim, de repente, na estrada de Damasco, baixou uma luz e, olha, vou estudar Leminski, né? Não, foi costurando ali, percebendo que eu queria me afastar, então, um pouco do Álvares de Azevedo naquele momento, mas recolocar o Álvares na tradição também, junto com o Leminski. Enfim, o objeto foi crescendo, assim, né? Eu acho que nesse período também tem muita conversa com a Ana Elisa Ribeiro, nesse período. A gente bateu muito papo e ela muito leminskiana também, foi muito importante nesse período. O Marcos, eu já sabia, meu orientador, que ele tinha afinidade com o Leminski, então encontrar um orientador que também tem afinidade, que dê certo, é sempre difícil, e a gente já viu que aquilo também daria certo. Então as coisas foram convergindo, assim, não tem muito mistério, né? Eu acho que o objeto de pesquisa tem muito esse de, cotidianamente, a gente ir construindo o interesse, sentar ali, lendo, vendo o que eu quero, enfim. E uma hora o Leminski despontou.
um pouco assim. E se a gente te perguntar, queima-roupa, quem é Leminski? Aqui no livro é muito interessante, né, que você traz mais de 30 adjetivos para apresentar ele no início e vai usando esses nomes aí para não usar o Leminski, você usa quem ele foi, né, como que ele foi chamado pela crítica, imagino que foi por aí que você descobriu esses apelidos, né, esses nomes que as pessoas davam para ele. Então, quero te pedir para apresentar o Leminski para a gente, de repente até ler, né, esse começo, mas apresenta do seu modo primeiro. É o primeiro parágrafo do livro, né? Quando eu fui fazendo a pesquisa, eu ficava lá tentando evitar repetição de palavra. Acho que todo mundo que faz pesquisa, que escreve um livro teórico, morre de angústia com isso, né? Como que eu vou evitar repetir? E, assim, é o nome do autor, assim, toda hora você tem que repetir o tal do nome do autor. E eu fui descobrindo os epítetos do Leminski, fui colecionando, alguns eram muito divertidos, né? Tem uns que são ótimos, assim, sei lá, desempregado profissional. Né? O Leminski queria ser desempregado em algum momento, ele tem posições nesse sentido, não desempregado no sentido só de não ter emprego, não ter condições de ter emprego, mas ele queria basicamente se dedicar à poesia. Né? Então, ele era poeta profissional e todo o resto era para ele fazer a poesia dele. Assim. Esse era o foco. Né? Então, eu fui colecionando esses epítetos e fui colocando na tese. Em alguns momentos, isso era muito saboroso, assim. Porque, por exemplo, quando estão falando que o Leminski é um intelectual só de esquerda, aí eu falava assim, o ex-colunista da Veja, que aí a crítica fica assim, mas ele não era só de esquerda? Mas ele era ex-colunista da Veja, né? Então tem essa implicância também quando ele, o ex-publicitário, né, ele trabalhando numa agência de publicidade, né? Por outro lado, tem também ele com uma posição de esquerda em muitos momentos muito importante, muito vigorosa também. Então, o guerrilheiro das cartas tem alguma coisa assim, né? Durante a ditadura, ele se posiciona contra a ditadura, ele tem uma postura muito interessante, assim, em muitos momentos a favor, na verdade, contra, né, os absurdos que aconteceram. Então, eu fui juntando esses fiapos, assim, fui juntando esses epítetos. Na qualificação, eu acho que uma coisa bacana da universidade, do trabalho acadêmico, é que ele vai tendo muita leitura, né? Então, uma das leituras que eu tive o privilégio de ter foi o do Wilbert Salgueiro, que é atualmente meu supervisor de pós-doc, e o Wilbert falou assim, tem muito epíteto, assim, eu não tinha percebido que tinha, sabe? Então, esses nomes todos, ele falou, tem coisa meio demais com isso, assim. E aquilo ficou meio saboroso, assim, eu fui juntando, fui colecionando aquilo, e no primeiro parágrafo eu tuchei todos, assim, e vi o que dava. E é um trabalho acadêmico, é um ensaio acadêmico, mas tem momentos que dá para brincar de poema em prosa. Então a gente vai fazendo como se tivesse... Eu fui metrificando trechos da tese e dá juntando. Uma leveza também. Pois é. E o Leminski tem essa leveza, né? Dava para colocar isso. Então acho que dá para a gente ler esse parágrafo que eu acho que apresenta ele de algum modo, né? Pode pegar aqui. Não, e é muito interessante, porque se não tivesse feito essa apresentação com os nomes todos, né, o leitor ficaria meio perdido ali. Que nomes são esses que ele está colocando aqui? Então, é bem ajuda legal também para a gente já né? conhecer essa pessoa, né? Tem que achar aqui. Então, é o primeiro parágrafo, né? E começa assim. Paulo Leminski é um cachorro louco, lúcido e louco, caprichoso relaxado, vencedor distraído, ex-estranho, ex-seminarista, escritor, tradutor, professor, polemista, freelancer, desempregado profissional, mestre em desastres, guardador de guardanapos, militante de agências de propaganda, kamikaze, comunista capitalista, curitibano cosmopolita, polilíngue paroquiano cósmico, caipira cabotino, epistoleiro dos Pinheirais, parnasiano chique, erudito pop, racionalista alucinado, usuário de literatura e outras drogas, ópios, édens, analgésicos, especialista em generalidades, fotógrafo verbal, oblato de São Bento, samurai malandro, guerreiro da linguagem, filho de militar, descendente de poloneses, portugueses, africanos, indígenas, o bandido que sabia latim, grego, inglês, francês, russo, japonês, judô, tarô, teoria literária. O bandido que se sabia fabro, hippie, sixty, híbrido, heterodoxo, multifacetado, poliédrico, sintético. Enfim,
continua, mas é um pouco essa a lista, né? E eu adoro lista. Assim, tenho uma obsessão por listas. E é isso tudo, viveu 44 anos, hein? Imagina. 44, né? Morreu aos 44 do primeiro tempo, né? Tem uma carta do Leminski que assim, é ótima e péssima. Uma carta para o Regis Bonvitino, que ele fala assim: eu vou parar de beber. Vou parar, só vou ficar bebendo leite. Porque eu não quero morrer aos 44 como Fernando Pessoa. E ele morreu aos 44. Profetizou a própria morte. Pois é. Se não me engano, não sei se Fernando Pessoa morreu aos 44 ou aos 42, mas ele morreu aos 44. Os especialistas aí. Então, esse autor, né, Leminski, tão multifacetado aí que você disse, né? E como que você sintetiza essa importância dele e essa complexidade? Pois é. É um autor difícil, né? Assim, eu tentei fazer 4 cliques. Né? Acho que abordar tudo da obra leminskiana é muito difícil. Acho que ninguém nunca vai dar conta dessa totalidade, né? Acho que demanda muita crítica ainda. Tomara que a gente tenha muitos leitores ainda interessados em Leminski. É legal ver aqui com a gente que tem alguns leitores do Leminski. Então acho que tem muito trabalho ainda sobre Leminski para sair por aí. Para falar de muito mais coisas sobre ele, assim, de muito mais elementos da obra dele. Mas eu tentei achar estruturas que me pareciam muito fundamentais da obra do Leminski. Então, ir lendo, relendo, assim, tem uma hora que a gente dá uma afastada da obra, assim, tem questões que são muito recorrentes na obra dele. Né? Uma questão que me parece muito recorrente é o vazio. Então, esses 4 cliques são 4 formas do Leminski fazer o que ele chama de síntese, ou que a crítica, sobretudo, vem chamando de síntese. Então, um procedimento fundamental dessa síntese do Leminski é o vazio, é falar do nada, da ausência absoluta. Né? Um poema que é lindo dele, que é um haikai de 6 sílabas, que ele fala assim: enfim, nu, como vim. E é só isso o haikai. Então, essa nudez fundamental da poesia do Leminski, né, isso me interessava muito. Eu acho que isso é um tema muito fundamental no século XX, por muitos motivos, nas artes plásticas, na música, na tradição do haikai, isso é muito caro. Então, esse vazio fundamental chega muito na obra dele. Uma outra questão fundamental na obra dele é o quase nada. Assim, é um átomo, um mínimo. Assim. Então, não é o vazio, mas é o que é a primeira coisa depois do vazio. Então, na tradição cristã, como se fosse uma mini partícula da hóstia, uma coisinha ínfima, mas que nesse ínfimo contém o infinito. Mariazinha dá cá um pito, pois neste pito contém o infinito. Então, acho que essa estrutura também é fundamental na obra do Leminski. Né? Como ele vai dizer, tudo psil, assim, tudo mínimo. Uma terceira estrutura que é fundamental no Leminski é a junção de opostos. Ele adora juntar coisas opostas. O Álvares de Azevedo fazia isso também. Então isso me interessava também há largo tempo. Né? No Álvares de Azevedo se chama binomia. O Álvares fala que tem 2 almas nas cavernas de um cérebro. O Leminski vai fazer caprichos e relaxos. Né? Distraídos venceremos. Então ele tem essa junção de opostos também. Né? Essa coisa de ser capitalista comunista. De ser desbundado e, ao mesmo tempo, extremamente disciplinado. Ele era muito estudioso e, ao mesmo tempo, não parecia. Ou ele chutava o balde, a barraca e quem estava dentro. Né? Mas, ao mesmo tempo, ele tinha uma disciplina de monge, de ex-seminarista. Então, esses gostos por contradições, assim, também, de afinidades, de opostos, de aporias, isso é muito leminskiano também. Uma última estrutura que me parece muito fundamental nele é juntar o diverso, uma espécie de, nesse mínimo, conter o máximo, mas essa catalogação de muitos elementos. Né? Ele se dizer brasileiro, português, africano, indígena e polonês, ele ser estudioso de um monte de idioma. A gente nunca sabe até que ponto ele estudou de fato, até que ponto ele está inventando que estudou aquilo tudo. Né? Sempre dá para trucar, tem hora Leminski, mas será que você sabia isso tudo mesmo? Assim, mas ele, de fato, traduz do grego, ele traduz do latim, ele traduz do inglês, ele traduz do francês, ele estudou russo. Então, pois é, numa época que não tinha inteligência artificial. Né? Então, ele tinha uma erudição muito impressionante também. Então, ele reúne muitos elementos. Se a gente for listar
o número de influências do Leminski é muito impressionante, né? Ele tem elementos autodidatas, mas ele tem elementos também, ele estudou no seminário, né? O Leminski foi seminarista beneditino na adolescência dele, mas ele foi convidado a não permanecer lá, ou ele achou também que não devia, porque, enfim, a lenda é que ele tinha revistas pornôs debaixo da cama. Então não combinava muito com o seminário beneditino. Mas no seminário ele estudou grego, latim, essas questões todas. Então, me parecia que essas estruturas eram muito recorrentes na obra do Leminski. Eu queria ver como que elas organizavam a obra dele. Daí os 4 cliques. Isso me parecia também um modo do Leminski recolocar o mito cristão da Trindade. O modo do Leminski recombinar esses elementos é um modo de refalar alguma coisa que é una e múltipla, né? Como o Deus cristão, que é uno e trino, o Leminski vai ser também uno e múltiplo. Num poema, que é o poema que abre a poética dele, né, que é o Contra Narciso, ele vai falar: em mim eu vejo o outro e outro e outro, sempre 3. Né? O outro que está em mim é você, você e você. Então essa relação dele de ser uno e múltiplo me parecia muito modo do Leminski recolocar o sujeito lírico dele, reinventar a tradição do Deus Trino. Assim. Então foi convergindo, esses elementos foram convergindo assim, na pesquisa, e os 4 cliques é um modo do Leminski ser apenas 4 cliques e, ao mesmo tempo, tentar ser novamente Deus. E né, que você tocou nos 4 cliques, vamos falar, né, de onde vem o título 4 cliques em Paulo Leminski, que é inspirado no nome de um dos livros dele, né? O Leminski, é muito difícil falar do Leminski o que é livro, o que é plaquete, né? Ele vai confundindo essas fronteiras o tempo todo, assim. E uma das obras? Acho que a obra é bom que fica essa coisa assim, né? Mas ele tem, então, uma obra que é de 76, salvo engano, que chama 40 cliques em Paulo Leminski. 40 cliques em Curitiba. 40 cliques em Curitiba. Que são 40 haikais. É difícil falar que são só haikais, tem alguma coisa ali que brinca com o epigrama, com a quadra. E são 40 fotografias também do Jacques Pires, que é um fotógrafo. Então, eles fazem essa obra que é foto e texto ao mesmo tempo, assim, em diálogo, né? Então, quando eu fui pensando lá o título, a culpa do título, a culpa verdadeira do título é do Jovino Machado, que está aqui também junto com o Marcos. O título da tese é título de tese, tem hora, né? E estava aquela coisa assim... Por exemplo, a tese do Walter Benjamin de o conceito de crítica de arte no romantismo alemão. Essa coisa assim de tese acadêmica, né? O conceito X na obra Y do autor Z. Então eu estava seguindo esse grande esquema, assim, era assim, o conceito de síntese na obra de Paulo Leminski, era alguma coisa assim. Quando eu falei o título para o Jovino, ele achou aquilo um saco, assim. Ele falou: mas isso não tem menor cara de Leminski, assim, que coisa chata. Assim, e a gente conversando isso, bebendo numa maleta. Então isso tomou um drama existencial, assim, a gente estava bebendo maleta e foi depois comer pizza ali, aquelas pizzarias pedaço que tem ali perto do maleta. E assim, pois é, não deu, esse título tá chato mesmo. Né? Aí fui falando: e se for assim? E se for assado? Aí quando eu falei 4 cliques em Paulo Leminski, ele falou: não, isso tá bom. Esse tá... Então a culpa foi muito do Jovino... o jeito bêbado de ser do Jovino deu certo, funcionou para o título. Durante a escrita da tese, eu escrevi um texto sobre o Jovino, sobre o sujeito etílico de Jovino Machado, e foi um pouco disso. Assim. Eu acho que isso ficou muito leminskiano também. Né? Eu acho que se fosse uma tese com aquele título, né, o conceito de natureza em Demócrito e Epicuro, é uma tese super importante, mas é a do Marx, né? A do Leminski ficava mais com 4 cliques em Paulo Leminski. Acho que tinha mais cara do poeta. Assim. E o título da tese e do livro são os mesmos? O mesmo? São os mesmos. É o mesmo título. É o mesmo título. Eu vou ter que fazer mais 2 edições para ter 4 trabalhos sobre Paulo Leminski. Conta um pouco da edição do livro, né, em relação também à tese. Assim... Tese é um negócio que demora, a gente estava falando que é um parto, né? É muito tempo fazendo, né? Então, quando terminou a tese, entreguei, defendeu, tá pronto. Pouco depois apareceu um edital. Isso em 2015.
Não, A então entrega vou da começar tese. de antes. Vamos contar, porque isso aqui tem 10 anos, viu, gente, para chegar nesse ponto. Pois é. São 4 cliques mais 10 anos. Né? Então, eu fiz como projeto de doutorado. Né? O pessoal está fazendo projeto de mestrado, doutorado agora, então a gente começa com um projeto. E a gente tem a leitura de orientador, de amigo, e aí eu concorri à banca, aí você tem lá na banca 3 professores que leem e dão sugestão, né? Aí a gente guarda as sugestões, aprende com elas e vai incorporando o trabalho, né? Aí depois passa para uma banca de qualificação, aí outro professor avalia, a gente pega mais sugestão e incorpora. Aí depois tem isso tem um projeto definitivo, aí depois tem a banca de qualificação, mais 2 professores na banca, a gente apresenta uma parte do trabalho, eles vão lá. Nessa banca, na ocasião, foi o Wilbert Salgueiro e o Roberto Said. Então, fica o agradecimento a todo mundo que foi lendo esse tempo todo. Aí, depois desse período, a gente foi para a defesa definitiva. Né? Na defesa, a gente tem mais 4 professores lendo o trabalho, avaliando o trabalho, isso já em 2019. Então, começou em 2014, a defesa do trabalho em 2019. Isso, assim, durante esse período, tem milhões de leituras do orientador. A gente sabe que o orientador é sempre coautor, né? E o nome que está na capa é sempre uma etiqueta nominativa. É o meu nome, mas é um trabalho também do orientador, de todo mundo que participou. Fazer pesquisa acadêmica é sempre um trabalho coletivo, né? O nome aqui é o meu, mas todo mundo é coautor disso, né? Durante todo esse processo, tem a leitura de um amigo, de um professor que lê um capítulo, da Alice, minha esposa, que sempre é a primeira leitora, revisora, então sempre coautora também. Aí eu concorri, então, ao concurso para abrir um edital na UFPR, aí sim, em 2020, 2019, para editar na editora lá na UFPR um livro, enfim, abriram um edital. Aí eu mandei, eu acho que tem tudo a ver, o Leminski é de Curitiba, o Leminski estudou na UFPR, não tem na UFPR ainda. Esse é o primeiro livro da UFPR sobre Leminski. Acho que tem tudo a ver, vou concorrer a isso. Assim. Aí passou, foi aprovado. Aí lá passa por mais 2 ou 3 pareceristas. Aí depois tem mais o revisor, tem mais o diagramador, tem mais o revisor de lá, que é curitibano, e fala assim, então, essa cachoeira que você está falando aqui, nos anos 70, em Curitiba, porque eu sou de Curitiba, essa cachoeira chamava outra coisa. Senão, isso é muito bom, né? É muito, né? Muito. Só um revisor de Curitiba que vai me dar essa informação, né? Então, é isso, assim, o livro é muito coletivo nesse sentido mesmo, sabe? Eu acho que eu sou muito grato a cada um, sabe, desse processo, assim. A cada conversa com o Giovino no boteco, a cada revisão que a Alice fez, a cada leitura do Marcos. Então, é um trabalho de muita gente, né? Assim. Então, o que for ruim, vocês reclamam com todo mundo, tá? Não só comigo, por favor. Então, voltando para o Leminski, na sua opinião, por que ele é tão contemporâneo? Porque a gente tem, recentemente, né, quando foi lançado, recente não, né, em 2013, que foi lançada a Poesia Completa. Toda Poesia, né? Toda Poesia. É de 2013. A gente tem notícia que esse livro já vendeu mais de 100 mil cópias no Brasil, que é difícil vender livro, né? E de um autor que já morreu há décadas. Esse livro ficou na lista de mais vendidos de revista de publicação nacional. Assim. Isso é um livro de poeta, isso é impensável. Tem um monte de poeta aqui. A gente sabe que livro de poeta, se a gente vende para a família inteira, a gente já está feliz, né? Tem uma parte da família que nem o nosso quer comprar, né? Não vou comprar isso não. Né? Mas o Leminski vendeu mais de 100 mil cópias, assim, num boom, né? Numa explosão. O último poeta que tinha conseguido isso foi o Drummond. Assim, quando o Drummond lançou A Mar se Aprende Amando, ele ficou na lista de mais vendidos. Quem fez essa pesquisa foi o Wilbert, que me contou isso esses dias. Assim, que entre o Drummond e o Leminski, ninguém tinha feito isso. Então, é muito assustador um poeta conseguir isso no Brasil. Né? É assustador, mas não precisa ser. Né? A gente está no Sempre um Papo conversando sobre poesia, a gente ter visibilidade, os meios de comunicação darem espaço para a poesia. Não precisa ter esse abismo entre o público e o poeta, né? O Leminski está dizendo isso, né? Está provando isso, que dá para todo mundo ler poesia. É divertido, é fácil. É claro que ler Bilac aos 13 anos é muito difícil. Mas aos 13 anos você lê Leminski vai super funcionar. Assim. E ler Leminski aos 130 também vai funcionar. Isso é que é impressionante na poesia dele.
Então, ele tem essa questão mesmo de uma comunicabilidade, né? É um projeto de escrita no Leminski. Não acho que no Leminski essa coisa de... Tem uma coisa no Brasil de que poeta bom é poeta não lido, né? O poeta fracassado, o poeta que ninguém leu, só ele, a família dele, que ninguém entendeu, é que é o grande poeta. Que não precisa de ser, né? Às vezes mas nem sempre. O Leminski consegue isso, essa comunicabilidade, não como fracasso, mas como projeto. Assim. Ele queria ser lido. Ele se construiu para ser lido. Ele fez uma poesia que era comunicável. Ele queria isso. Né? Então, ele quer juntar exatamente uma alta erudição e uma comunicabilidade de massa muito grande. Né? O biscoito fino e a massa no Leminski se confundem de um jeito que é difícil saber a fronteira. Então, ele estudou haikai, ele estudou... Isso que eu ia comentar. Isso dele, de a poesia dele ter muito haikai, né? Que é o texto curto, que é conciso, que é fácil de entender, para hoje em dia que as pessoas, os jovens, principalmente, que tem muito jovem leitor de Leminski, sim, né? Sim. Que lê pouco, né? E que está ali, vou aqui que é mais fácil. Sim. Você acha que tem isso? E você tinha falado também, me chamou a atenção para isso, né? Dele já ter projetado isso lá no passado, Exato. que ia ser assim. Exato. O Leminski já sabia que a comunicação estava encurtando, né? Que ninguém estava muito interessado, às vezes, em ler todos os irmãos Karamazov. Queria ler o haikai do Basho. Ele já tinha percebido isso. Assim. Isso que está no Instagram, que está no TikTok, o Leminski já era TikTok e Instagram muito antes disso. Assim. Ele já tinha sacado isso. Então isso está lá como um projeto. Tem o haikai, mas tem o para-choque de caminhão, tem a música popular, tem o epigrama, tem a ofensa, tem o palavrão, tem tudo isso ao mesmo tempo agora. Né? Isso é encantador, porque como que você consegue ver ali ao mesmo tempo assim, um texto do Petrônio, um texto da Bíblia, um para-choque de caminhão, um haikai, um texto medieval e ao mesmo tempo uma coisa ultra contemporânea, né? Então ele conseguiu juntar tudo isso de um jeito que fosse simples. Mas o simples nele não é ruim. Né? Tem uma coisa, um preconceito às vezes da crítica de achar que o simples é pior. Não é pior, né? Pior é quem não entendeu que o Leminski está fazendo isso tudo sendo bom. Assim, a Leila Perrone Moisés fala que para bom entendedor meia palavra raspa. Então o Leminski é isso. Assim, ele já faz o trocadilho de um jeito que consegue ser ao mesmo tempo simples e complexo. A tradição ocidental vem fazendo isso há muito tempo. Né? A gente pode falar que o sermo humilis, um jeito de escrita muito caro à tradição cristã, já faz isso há muito tempo. O Cristo fazendo parábola é isso. Né? É uma historinha ali, super simples, mas que tem 2000 anos que estão lendo e tentando entender. Né? O Leminski tem um livro sobre Cristo, né? Sobre Jesus antes de Cristo. Então, essa comunicabilidade dele está muito atrelada à tradição com a qual ele dialogou. Então, acho que é um pouco isso. Assim, tem o simples e o complexo ao mesmo tempo. Né? Daí funciona. Agora a gente vai passar para as perguntas. Quem quiser participar junto, só levantar a mão, que a Tereza está aqui com o microfone. Quer fazer uma pergunta? Alô? Oi. Qual que é seu nome, por favor? A gente está filmando, tá, gente? Quem não quiser aparecer, vocês nos avisam também. Está aqui o Gabriel. Pode se identificar, por favor. Bom, meu nome é Rogério. Obrigado aí, né, o privilégio de entender mais Leminski através do seu trabalho, né? Primoroso aí, esse percurso que você faz. Queria que você falasse um pouco do sujeito fragmentado. Você falou da antítese, das contradições que o Leminski trabalha, e eu queria escutar um pouco mais do sujeito fragmentado, onde você recolhe isso e como é que isso aparece em Leminski. Obrigado. Recolhe é um verbo muito bom, né, para tratar do sujeito fragmentado. É isso mesmo, é juntar uns caquinhos, né? Essa é uma temática muito cara à tradição da crítica brasileira, e não só brasileira. Né? Há muito tempo vem um longo debate acadêmico, muitos estudiosos se debruçando sobre a questão da fragmentação do sujeito na poesia, e não só na poesia. Né? Nas ciências sociais isso está tratado, na filosofia isso está muito discutido, mas, especialmente na poesia, tem uma questão, se for pensar assim, 3 teóricos importantes sobre isso.
Um é o Hugo Friedrich, num livro chamado Estrutura da Lírica Moderna, que ele vai falar que uma questão fundamental da poesia moderna, e para o Friedrich a poesia moderna é do Baudelaire, do Rimbaud e do Mallarmé para frente, ali começa a questão do sujeito fragmentado. É um sujeito que consegue ser espectral, múltiplo, dependendo do ângulo que você olha, ele aparece de um modo, ele vai se apresentar com faces diferentes dependendo do lugar que você olha. O Otávio Paz, também, que é um outro estudioso do tema, num livro super importante chamado Arque a Lira, o Otávio Paz vai falar que isso também já existe na tradição ocidental, mas aí desde o romantismo alemão. O Schlegel já tem isso. No Brasil, esse debate já está aí correndo rios de tinta sobre isso. O Luiz Costa Lima trata isso num livro muito legal chamado Lira e Antilira, e o Costa Lima vai falar que, especialmente no modernismo, essa questão está muito colocada. Uma tradição que é basicamente Bandeira, mas, sobretudo, Mário, Drummond e Cabral. Ali você tem uma questão do sujeito fragmentado muito colocada. Atualmente, minha pesquisa de pós-doc é sobre Drummond, né? E no Drummond isso é deslumbrante no Poema de Sete Faces, né? Em cada estrofe você tem uma face diferente desse sujeito fragmentado. Então, essa tradição, eu concordo com os três teóricos de que a questão do sujeito fragmentado está ali na modernidade, só que eu queria alargar um pouquinho o arco histórico dela. Só um pouquinho. Eu voltei 2000 anos. A minha hipótese é de que o sujeito cristão, o Deus cristão, é ao mesmo tempo uno e múltiplo, e que ele também é em alguma medida fragmentado, e que a tradição ocidental vem revisitando essa tópica há muito tempo. Lembro de conversar muito isso com o Jonas, que é teólogo, e a gente morava no JK, né? O Jonas é meu vizinho no edifício JK, e muito caldo do JK conversando sobre o sujeito divino. E, enfim, a gente discutindo muito isso. Essa questão ela é muito central na tradição ocidental. Então, se a gente for pensar o Dante na Divina Comédia, ele vai tratar de uma fragmentação do texto dele. Mais adiante, se for pensar, Goethe trata isso de um modo maravilhoso. O Fausto fala que tem duas almas em meu seio moram. Então eu fui refazendo essa tradição, muito e sobretudo em diálogo com Marcos, a gente pensando essa tradição, e a coisa foi se montando ali. Então esse sujeito fragmentado é alguma coisa que consegue ser una e múltipla ao mesmo tempo. E na poesia brasileira isso tem largo fôlego, né? Certamente o Álvares de Azevedo é um ponto incontornável disso, e era o meu gancho assim, para trazer essa tradição para a poesia brasileira. O Álvares fala que tem duas almas nas cavernas de um cérebro, pouco mais ou menos de poeta. Depois isso continua, o Augusto dos Anjos continua com isso. O Augusto dos Anjos é maravilhoso isso, né? Essa coisa do Leminski ser pop, o Augusto dos Anjos já era pop desbocado lá atrás, né? O Augusto dos Anjos fala: eu, filho do carbono e do amoníaco, monstro de escuridão e rutilância, sofro desde a epigênesis da infância a influência má dos signos do zodíaco. Então ele é escuridão e rutilância ao mesmo tempo. O Mário de Andrade continua isso. O Mário fala: eu sou 300, sou 350, mas um dia afinal toparei comigo. Então o Drummond com as sete faces, o Ferreira Goulart continua essa tradição. No Goulart isso também é lindo, né? Uma parte de mim é todo mundo, outra parte é ninguém, fundo sem fundo. Uma parte de mim é multidão, outra parte estranheza e solidão. Aí o Leminski vai e faz contra Narciso, que é em mim eu vejo outro, e outro, e outro. Enfim, dezenas. Esse poema que a gente já falou um pouco. Então, recolocar a questão do sujeito fragmentado era revisitar esse longo percurso da lírica e do pensamento ocidental. Assim. Acho que o Leminski, em alguma medida, tem uma consciência mesmo, um diálogo profundo com a tradição cristã para recolocar esse cânone. E era um pouco isso que eu queria conversar lá nos 4 cliques. Alguém mais quer perguntar? Ali, Tereza. Boa noite, qual é o nome do senhor? Meu nome é Augusto. Rafael, eu sei uma frase do Leminski, que eu conheci, que eu trombei com ela por acaso há uma semana atrás, antes de saber do lançamento do seu livro. A frase do Leminski é o seguinte: fazer poesia com espinha na cara é fácil,
quero ver fazer poesia por um longo tempo. Ele morre antes de parar com as espinhas? O Leminski morre aos 44, né? Mas essa frase do Leminski, ele fala isso em alguns momentos, assim. Mas tem, se não me engano, no Ervilha da Fantasia, que é um documentário sobre Leminski, que ele fala muito isso, assim. Ele fala que é muito fácil ser poeta na adolescência. Todo mundo é poeta na adolescência. Escreve um versinho no caderno, né? Mostra para a namorada e toma um pé na bunda. Então, todo mundo é poeta, assim. Aí o Leminski fala, quero ver ser poeta aos 40, aos 50, aos 60. Poeta é igual ao Mário Quintana, que está uma vida inteira escrevendo poemas, né? Então, acho que é um pouco isso. O Leminski, ele de fato morre muito cedo, né? Mas ele viveu muito intensamente, sabe? Como vai se dizer, o viver foi curto, mas o papel foi cumprido, assim. Ele escreveu muito, foi muita intensidade de escrita, assim. O volume de escrita, o volume de poemas, de cartas, de tudo é muito intenso. E tem um outro poema dele que ele fala assim, quando eu fizer 70 anos, enfim vai acabar esta adolescência. Então acho que ele nunca teve pouca espinha na cara. Mesmo lá com os 44, ele ainda era meio adolescente, assim. Fazia parte do imaginário dele. Alguém mais? Vamos voltar aqui um pouquinho no livro, que você traz também os poemas de abertura, né? Citando alguns poemas de abertura, também mais de 30, né? Fala um pouco sobre essa importância, ou o poema de abertura na obra de Leminski e também na literatura em geral. É um capítulo mais teórico, assim, do trabalho, né? Eu tentei conceituar o que a gente chama de poema de abertura. Com o Álvares de Azevedo, me interessava muito pensar a autoconsciência do Álvares de Azevedo. E no Leminski também. Acho que os dois trabalhos são muito afins nesse sentido. E o próximo trabalho com o Drummond certamente vai caminhar nesse sentido também. E o Álvares tem um prefácio, que é o prefácio à segunda parte da Lira dos 20 Anos, que ele coloca com deslumbrante a autoconsciência do Álvares. Assim. O prefácio começa alguma coisa como cuidado, leitor, ao virar esta página. Aqui dissipa-se o mundo visionário e platônico. Então, ele está chamando o leitor, está avisando o leitor, então, isso que você tem aqui na sua frente, isso é um livro. Ele está fazendo uma ironia romântica, né? Ele está avisando o leitor que isso aqui é literatura. Isso que você está acreditando, esse pacto ficcional que você fez, que você está acreditando nisso tudo que eu estou te falando, então, isso tudo, seu idiota, é literatura. Ele fica avisando a gente o tempo todo, tirando a gente do texto, né? Pensando, isso acontece muito no cinema hoje, né? Quando quebra a quarta parede ali da tela, no teatro isso acontece muito, né? O Álvares já fazia isso em 1850. Né? E no romantismo e na tradição romântica, o lugar do prefácio, da autoconsciência, é um lugar muito nobre, muito importante. Eu lembro de fazer uma matéria com o Marcos, ainda no mestrado, uma aula que ele deu assim, mostrando como que no romantismo inglês, no romantismo brasileiro, como que esse lugar do prefácio era fundamental. Então, numa Lira de Duas Cordas, eu tentei fazer uma leitura mais cerrada desse prefácio do Álvares de Azevedo. Quando chegou no Leminski, eu fiquei assim, tá, vou de novo fazer a autoconsciência do autor. Mas não tem esse prefácio, como que eu vou começar a fazer isso? Assim? Então isso me angustiou muito por um tempo, e eu fui percebendo que os primeiros poemas dos livros do Leminski tinham essa função de prefácio, uma espécie de função prefacial mesmo. Então, eu fui percebendo que no Leminski isso tinha, mas tinha no Drummond, aí tinha no Olavo Bilac, aí tinha no Mário de Andrade, aí eu fui catalogando, assim, fui baixando os livros da biblioteca e falei, acho que isso é muito recorrente, assim. Essa coisa de pesquisador mesmo, de, mas está aqui também, está aqui também. Aí eu fui fazendo a lista e quando ficou pronto já tinha 34 poetas brasileiros, assim, do romantismo até hoje, usando isso, assim, do poema de abertura como um lugar de autoconsciência da obra. Assim, então, esse poema de abertura é o prefácio que o Leminski não fez. Assim. E aí eu fui, então, tentar dar conta disso, né? Perceber que esse espaço da obra era importante. Eu lembro de fazer uma matéria na época também com o professor Luiz Alberto Brandão sobre espaço da obra, isso era importante. Uma matéria também com o Marcos na época sobre crítica liberal.
e pensando a autoconsciência do autor como também um gesto importante da obra, e essas coisas foram se juntando ali. E assim, a gente pode pensar no cânone brasileiro do romantismo para cá, em todos os períodos, em todas as escolas, não sei se em todas, mas é muito recorrente isso do poeta começar com um poema de abertura, assim, um poema que diz o que ele quer fazer na obra dele, um poema prefácio. Então foi um pouco assim que a coisa foi nascendo. Assim. Falando isso, eu fiquei pensando assim, se esse papel realmente é o do poeta, né, ou é do editor, né? Porque geralmente não é todos os poetas que participam do poema que vai ser de abertura ou não, deve ter esse olhar também, né? Por parte dos editores. Você chegou a pesquisar a respeito? Então, acho que um caso muitíssimo interessante é o do Drummond. Tem cartas e cartas assim, do Drummond com o Mário de Andrade discutindo qual seria o primeiro poema de alguma poesia. Eles discutem isso assim, muito tempo. O Mário falava, não, tem que ser uma infância, se não me engano. O Drummond, não, tem que ser o poema de Sete Faces. Assim. E ele dando motivos para aquilo, mostrando que aquilo ali tinha aquilo era a poética do Drummond. Tem um texto muito legal do professor José Américo Miranda, que foi professor da UFMG também, falando que o poema de Sete Faces é o olho mágico da poesia do Drummond. Como que ali você vê a poética do Drummond inteira, naquele poema. Então, esse poema de abertura foi crescendo. Assim. Eu acho que, é claro que tem poeta que pode ter colocado isso lá por acaso. Né? Tem poeta que... Tem muito poeta ruim também, né? Que não escolheu nada, não editou nada, fez a revelia, por acaso caiu ali, mas deu certo também. Tem coisa que também pode ser um inconsciente do autor, de alguma forma, aquilo caiu ali, a gente não tem muito domínio sobre isso, mas funcionou no livro assim também. É claro que tem alguma coisa do incontrolável nisso. Certamente tem a figura do editor também, né? Eu lembro uma conversa com Augusto Massi, ele falando do trato dele com a poesia da Eurídice Fontella, como que ele trabalhava, ele escolhia, dialogava com ela. Então, fico pensando nesse papel de um editor sensacional como Augusto Massi, nesse processo de construção da obra. Mas tem poeta que escolheu muitíssimo bem escolhido. Né? Assim, tipo Cruz e Souza, Antífona, é o poema que abre o livro do Cruz e Souza. E é um poemaço, né? Profissão de Fé é o poema que abre o Poesias do Olavo Bilac. Assim, é um super poema. Poema de Sete Faces, Contra Narciso, no Leminski. A gente pode ir levantando, assim, como que, no caso do Gonçalves Dias, a Canção do Exílio é o poema que abre a canção, os primeiros cantos do Gonçalves Dias. Então isso é muito recorrente assim, na poesia, né? Dá vontade de perguntar aos poetas que estão aqui, assim, então, vocês escolheram? Como é que foi? Assim? Foi sem querer? Vamos perguntar para um com qual? Eu não, depois o poeta vai me desmentir e eu vou deixar isso quieto. Não, né? Você citou essa troca de carta do Drummond, né, para escolher. Leminski também tinha essa frequência de troca de cartas também, mesmo que não seja por esse assunto, né, mas eu lembro de você trazer aqui no livro a respeito de troca de cartas dele. O Leminski escreveu muita carta, muito cartão postal, tem muita coisa para ser levantada nesse campo, para quem está fazendo pesquisa em Leminski. Essas pesquisas em arquivo estão aí para serem feitas. Tem muita coisa. Assim. Tem uma série que eu acho sensacional, assim, que são as cartas do Leminski com Regis Bonvitino. Né? E o Leminski escreve as cartas em formato de poema. São cartas em verso. Assim. Ele vai fazendo, e ele faz a carta, às vezes, a folha é da agência de publicidade onde ele trabalhava. Assim. Aí tem carta que é num guardanapo, tem um monte de coisa. Assim, né? Essa coisa do Leminski ser um guardador de guardanapos, ele não é um guardador de rebanhos. Né? Quem dera ele fosse um mestre de poesia, ele é um guardador de guardanapos. Assim. E a maestria dele está justamente em ser um guardador de guardanapos. Né? Mas ele tem isso, assim, e essas cartas são ótimas. Assim. É muito saboroso ler as cartas do Leminski. Ler carta é um negócio muito bom, né? Deixa eu falar do Marcos o tempo todo. Eu fiz uma matéria com o Marcos que era sobre leitura de cartas. Pois é. Eu acho que você tem que falar alguma coisa. Pois é. Mas é porque realmente eu fiz uma matéria com o Marcos entre o mestrado e o doutorado, que era justamente sobre cartas de escritores. A gente leu vários, assim, a gente leu Drummond, leu Mário, leu muitos na época. E o Leminski faz essas cartas. Né? E
enfim, eu fui catalogando essas cartas. Tem um caso, assim, eu tinha que escrever um capítulo da tese que era sobre essas cartas. E tinha exposição em Carangola. Exposição de Carangola, assim, quem não é do interior nunca vai dimensionar isso, mas é quando todo mundo que é de Carangola, mas não mora em Carangola, vai para lá. Você sabe que em Carangola tem 30 mil habitantes lá. Porque no Brasil inteiro tem uns 300 milhões, a gente não contou. Então vai todo mundo para lá nessa data. Ele ama Carangola, gente. Pois é. E todo mundo tá lá. E eu queria ir para a exposição, mas eu tinha que fazer o raio desse capítulo da tese. E eu quebrei a costela uma semana antes. Eu não sei se eu quebrei a costela para fazer o capítulo, se foi alguma coisa assim. Mas minha coordenação motora, eu tropeço sentado. Sabe? Assim, se eu estiver deitado no chão, é perigoso eu cair. É esse nível de coordenação motora. Tá ali a Alice que não te deixa mentir. Não deixa. Assim. Ele é desastrado, Alice, assim? Pois é. Muito é pouco. Ela está sendo eufêmica com esse muito. Assim. Mas, enfim, aí eu quebrei a costela na portaria do prédio. Eu tropecei na corrente assim, do prédio, tropecei, caí e quebrei a costela. E fiquei, então, de cama um mês. Eu falei, agora eu tenho que fazer alguma coisa, vou fazer esse capítulo. Né? Aí eu tinha que escolher uma carta ali para ler e eu fiquei, então, de molho um mês me dedicando lá àquele capítulo. Assim. Aí eu reli as cartas, não sei qual carta que vai ser. Aí, a carta 9 que o Leminski mandava era muito sensacional. Assim. Tem um trecho da carta que ele fala assim, que a estátua da liberdade e a estátua do rigor velem por todos nós. E eu ficava lendo a crítica do Leminski falando assim, não, o Leminski é ultra-esquerda, ele é só a esquerda. Gente, mas e essa estátua da liberdade que ele está pedindo para velar aqui? Que coisa esquisita, né? Mas, ao mesmo tempo, falar que o Leminski era só de direita não fazia sentido também, porque ele militante de agências de propaganda, ele querendo mudar as relações de classe na carta, querendo, enfim, um discurso ultra-esquerda também na carta. Ele é as duas coisas ao mesmo tempo, assim, né? Então essa carta 9 era uma espécie de ode à aporia, assim, do Leminski, sabe? Era a nona de Leminski. E esse gosto dele pela contradição era muito sensacional na carta. Então, nas cartas, minha memória das cartas do Leminski é sobretudo uma costela quebrada. E tinha, não sei se eu li isso, tinha isso dele inventar uma resposta, ele fazer uma carta, mas sem ter recebido uma resposta, e ele inventa essa resposta? Ao longo das cartas, acho que vários autores fazem isso, né? Eu lembro de uma carta muito legal do Drummond fazendo isso. O Drummond é uma carta, se não me engano, do Ciro dos Anjos. O Ciro dos Anjos falando assim, você podia comentar o meu livro? Aí o Drummond fala, eu já te mandei essa carta, ela não chegou, não? Assim, a carta do Ciro dos Anjos nunca recebeu. Assim. Talvez se ele quisesse falar mal do livro do Ciro dos Anjos, ficou ali encabulado, fingiu que nunca mandou essa carta. Pois é. Então o Leminski tem muita carta, assim. E é engraçado que todo mundo guardou as cartas do Leminski, né? Mas nem sempre ele guardou as cartas. Pois é, a gente tem a correspondência ativa que ele manda, mas a passiva, né? Não tem. Então, as cartas do Bonvitino mesmo eu não li. Então essa epistolografia meio manca, tem hora, né? Assim, a gente vai lendo o poeta, mas e a resposta ali? Como é que fica? Eu acho que tem muita coisa ainda em arquivo pra gente levantar, sabe? Eu acho que o Leminski dá muito dinheiro e a galera tá segurando essas cartas por aí. Mas não sei, eu acho que ele mentia muito também, né? Ele é um ótimo fabulador de si, né? Não dá para levar muito a sério o que o poeta fala, né? Nem o crítico. Vocês estão acreditando em mim, vocês deviam estar trucando. Alguém quer falar ou perguntar? Aqui, Tereza, por favor. Ele é quase tão citado quanto Leminski nesse bate-papo. Pois é, estou sendo citado, né? Eu pedi meu à parte aqui. Primeiro dizer que minha alegria, né, de ver o trabalho assim. O Rafael fica falando de professor para cá, professor para lá, fiz professor fulano de tal, orientado. O único professor aqui é o Rafael, né? No sentido em que o trabalho consagra não só um professor, mas um crítico absoluto, que é o Rafael, né? O Rafael é uma das pessoas admiráveis que a gente tem na paisagem hoje, né? Não sou eu que eu contribuí, ouvindo contribuir, ele é que fez, né? Ele é que é o craque dessa
dessa história. O Rafael é uma pessoa absolutamente admirável, isso precisa ser dito em público, né? Com essa humildade cristã que ele tem de se dizer não, né? Então, eu não estou aqui como orientador, estou aqui como fã, né, do entrevistado. O entrevistado é ele, eu queria dizer basicamente isso. Mas eu queria pedir você para falar um pouquinho mais de uma coisa que você já falou e que para mim é muito cara, né? Que é a comunicabilidade. Tá? Você sabe, você obviamente já falou disso muitas vezes aí, você sabe que eu sou uma dessas pessoas que detesto a polarização, né? Acho que o terceiro termo, que não precisa ser uma síntese que fecha, mas o terceiro termo é absolutamente necessário. Eu acho que um dos problemas, às vezes, da literatura brasileira é que, ou do modo como a crítica constrói a imagem da literatura brasileira, é pensar de que ou o escritor é o sujeito que vive na torre da linguagem ou é aquele cara que vive no mundo, digamos, fazendo sociologia, né? E nós sabemos que existe um terceiro termo aqui, mais importante talvez, que é muito negligenciado, que é a comunicabilidade. E eu imagino que essa é uma das contribuições impressionantes para pensar o Leminski hoje, porque dentre todos os epítetos que você falou, existe um lá na página 197, eu colhi um epíteto no meio do caminho, né, que diz próximo e distante dos polos, próximo e distante do Brasil bipolarizado de hoje, né? Eu estou te provocando, na verdade, para dizer daquilo que eu acho que é a importância do Leminski para o Brasil bipolarizado de hoje, para ver se sai desse bode, né, da bipolarização, e uma das formas de sair disso é pensar sempre o terceiro termo. Eu acho que o terceiro termo é a comunicabilidade. Todos os grandes poetas que você arrolou aí, por exemplo, que foram e que são, né, best-sellers, né, continuam sendo lidos, né? Quer dizer, Augusto dos Anjos deve estar para lá da edição número 50, talvez. A última vez que eu vi tinha passado de 40, né? Porque tem um traço de comunicabilidade que me parece impressionante. Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais dessa comunicabilidade do Leminski como um dado talvez importante para esse mundo de hoje. Isso que ajuda a superar os polos, talvez. Parabéns. Obrigado, Marcos. Sabe que elogio de orientador é sempre trocável, né? A gente pode... E sobre a humildade católica, quando eu era católico, em Carangola, eu fui... Não, tudo bem, mas eu já sentei na cadeirinha do Galileu Galilei, assim. Quase me queimaram vivo já por me declarar um católico cético, assim. Então, sou católico, mas non troppo. Bom, o Leminski tem essa comunicabilidade impressionante, né? Isso é impressionante. O Marcos é um estudioso de comunicabilidade. Os romances do Marcos são muito comunicáveis. Eu acho que isso é muito bonito no romance dele. E o Leminski tem isso sim, né? É impressionante como que Haroldo de Campos, um dos maiores eruditos que o Brasil já teve, lê a poesia do Leminski e fica encantado. Assim. Como que o Catatal e o Galáxias são muito próximos, assim, de uma forma, cada um a seu modo, mas de uma forma muito assustadora. Assim. O Catatal é o René Descartes, que vem para o Brasil, usa alguma droga, possivelmente uma maconha, vai saber o quê, e fica 200 páginas, um único parágrafo, viajando, o maior filósofo racionalista alucinando nos trópicos. Então, o Leminski é também René Descartes. Assim, é uma erudição muito impressionante. Mas é alguém, assim, ele não é o longe do turbilhão da rua, beneditino escreve. Ele é um beneditino, exatamente, escrevendo no turbilhão da rua. Ele está ali escrevendo, junto com todo mundo, né? O Leminski tem a influência do Haroldo de Campos, mas ele tem a influência da música popular da época, dos Rolling Stones, dos Beatles, de tudo. Mas não só do que agora já é Bob Dylan que ganhou o Nobel, mas o que é Bob Dylan sem Nobel. Né? Do que é, assim, música sertaneja do interior do Paraná. Assim. Como que a dupla sertaneja que ele mais gostava do interior do Paraná
tá lá, e ele cita, e ele curtia. Então isso tá lá. Porque tem uma coisa também na música brasileira hoje, assim, de virar as costas para um lado, virar as costas para outro. Então a bipolarização também está na música popular, o que também é bem ridículo, né? A academia tem muito disso, né? Infelizmente. Assim, a academia acha que pode ficar longe do turbilhão da rua. Aí, quando a gente faz greve na academia para aumentar salário, ninguém entende, né? Por que vocês estão fazendo greve? A gente está fazendo greve porque a gente precisa comer, tem hora, né? Mas parece que a sociedade não conversa com a gente, porque a gente também não conversa com a sociedade. A gente tem que romper isso. O Leminski já tinha rompido isso há muito tempo, né? Eu acho que Sempre um Papo também rompe isso de um modo muito legal, assim. Criar o espaço do debate, o espaço que consegue ter apoio público, ter apoio privado, ter apoio de todo mundo e ter conversa sobre literatura, né? A população conversar sobre literatura, isso é fundamental, né? O Leminski, eu não saberia dizer em quem que ele iria votar, sabe, num Brasil bipolarizado. Eu adoraria ter visto isso, assim. A gente sabe que a gente viveu aí tempos muito terríveis, assim, de pandemia, de tudo que aconteceu. Enfim, acho que os extremos são muito perigosos de todos os lados, né? Acho que a gente tem que pensar assim, em formas híbridas de comunicação. Assim, o Leminski tem um trecho da tese que eu fico falando que ele é alguém que usa a camisa do Tio Patinhas toda surrada. E é claro que ele jamais usou uma camisa Prada, né? Ele nunca, imagino, teria vestido Prada. Mas ele seria alguém que vestiria uma camisa Prada do Che Guevara. Sabe? Ele é essa contradição, assim. Então, esse país bipolarizado não faz parte do imaginário dele. A gente tem que, de fato, superar essa bipolarização, pensar outras vias, né? Às vezes o termo terceira via fica muito pelo Giddens, né? Que acho que se a galera estivesse lendo Giddens agora já seria um grande avanço dos dois lados, né? Mas superar esse problema, pensar que a gente tem que pensar como país também. Eu fiquei vendo muito debate político desses dias da cidade e muito debate, às vezes, todo mundo muito preocupado com qual filiação política que você tem, e eu não vi muito debate sobre cidade, entende? Eu lembro que em Carangola, eu fui algumas vezes na reunião da Câmara de Vereadores, assim, e o vereador, o qual eu voto lá, eu voto nele há bastante tempo, inclusive, e um abraço para o Carlos, que ganhou de novo a eleição lá. Eu lembro dele falar assim, em uma reunião da Câmara, que a galera estava discutindo o quebra-mola. Estavam fazendo racha numa rua em Carangola. Precisavam de colocar um quebra-mola na rua. Aí um camarada de um partido falou assim, a gente tem que colocar um quebra-mola. Aí o cara do outro partido, não, mas o seu partido? E o cara falou, gente, tem que colocar um quebra-mola. Assim. Tem a legenda de todo mundo, mas tem uma cidade, tem gente batendo o carro, precisa de colocar um quebra-mola. Assim. Então acho que falta, às vezes, esse bom senso, assim, que para além das legendas, para além de tudo, olhar para o país, olhar para a desigualdade e pensar que tem gente passando fome. Assim. Seja de direita ou de esquerda, eu não sei, mas tem gente passando fome. Né? Na Savassi tem muita gente dormindo na rua. Então, eu não sei qual que é a sua legenda, mas isso é inaceitável. Né? Eu acho que o Leminski tem um pouco essa consciência também de olhar para as pessoas, assim, sabe? De se incomodar com as desigualdades e entender que, enfim, não dá para não colocar um quebra-mola quando tem gente fazendo um racha na rua, porque a gente pode morrer. Não dá para aceitar alguém passando fome num país nenhum, lugar nenhum do mundo. Assim. Então, eu acho que, para além de tudo isso, pensar terceiras vias, mas olhar também para esse concreto da coisa. Né? Olhar para a realidade que, às vezes, é acachapante no país. Né? E o Leminski, eu acho que ele consegue incomodar muito bem dos dois lados. Né? Ele consegue comunicar, e quando a gente fala num congresso de ultra-esquerda, meu projeto de pesquisa atual é sobre poetas que foram poesia que se posiciona contra a ditadura militar em 64 a 85. Então falar nesse congresso que o Leminski, ok, ele se posicionou contra a ditadura, mas nem sempre. Causa um impacto, todo mundo fica de cabelo em pé. Assim, quando eu falo com a minha família, as partes mais tradicionais da família, assim, ultradireita da família, aquele povo que não é que queria o Bolsonaro, não, queria o Hitler. Sabe assim? O Bolsonaro era a opção que o camarada tinha. Quando eu falo com ele do Leminski, ele se incomoda também. Fala assim, então, o Leminski vendeu muito, mas ele era de esquerda. Então, como que o Leminski coloca areia na farofa de todo mundo? Assim? Eu acho que isso é muito bom também.
e abrir esse debate como debate, sabe? Eu acho que a gente perdeu muita possibilidade no país, nos últimos tempos, de conversa, assim, como se a gente tivesse que brigar antes de conversar, o que é péssimo, né? Eu lembro muito nas conversas com o Marcos, e a gente perceber que a gente tinha posições políticas, às vezes, muito diferentes, né? E a gente conversar, sentar e falar, então, eu sei que eu estou um pouco mais à esquerda, acho que a minha posição política é semelhante à do Milor Fernandes. Eu estou 32,5% à esquerda do centro. Então, a gente percebia ali, mas a gente sempre conseguiu conversar, sabe? Eu acho que isso é muito bom também. Tomara que no segundo turno político, que na política daqui para frente, as pessoas conversem de fato, não só sobre legenda, mas sobre cidade, assim. Que eles não fiquem preocupados só com qual a cor da bandeira, mas com a cor do prato vazio, assim. Olhar para o problema social do país, para a desigualdade social do país, assim. Isso é que tem que ser discutido. Não tem que dar cadeirada em ninguém, não. Tem que perceber que tem gente passando fome. Assim, perceber que ficar 3 dias sem luz em São Paulo é um absurdo. Então, isso é que é inaceitável, assim. Então, acho que uma política de Estado, a gente, às vezes, falta, né? Tomara que o Leminski consiga bagunçar o coreto de todos os lados, para que o pessoal olhe de fato, porque precisa de ser visto, assim. Nosso tempo acabou. Alguém quer falar mais alguma coisa? Quer fazer pergunta para a gente finalizar? Vamos ali no Rogério novamente. E aí a gente encerra com essa pergunta. Rafael, eu queria perguntar, assim, você falar aí nesse resto de tempo aí, de forma... você explicou seu caminho, você tem um caminho acadêmico, né? Mestrado, doutorado, isso te levou para sua tese levou para falar de Leminski, né? E é curioso porque tem a formalização acadêmica, né, com as regras de uma tese e tudo mais, mas para falar de poesia do Leminski quebra qualquer regra acadêmica também, né? Queria saber se isso reforça através do Rafael crítico, se reforça o Rafael poeta. Se você está mais para poesia ou mais para o crítico literário. Eu não sei, assim. Não sei mesmo. Eu sempre escrevi poesia, assim, é o gênero que eu mais gosto. Na verdade, tudo existe só por causa da poesia, sabe, assim. Todo o resto existe para dar conta da poesia que me interessa, assim. Eu só fui estudar poesia porque eu gostava de poesia. Na verdade, se existe um Deus, é porque escreveram um texto literário para inventar um Deus, né? Se existe um mundo, se a gente comunica, é porque, antes de tudo, alguém batia tambor e começou a falar alguma coisa enquanto batia tambor. Toda linguagem, em alguma medida, é poesia, assim. Acho que, sobretudo, poesia com P maiúsculo, assim, né? Acho que o Rafael, menos ateu, é o Rafael que acredita no Deus poesia, assim. Mas, enfim, eu não sei exatamente onde começa o poeta e termina o crítico, sabe? Não sei mesmo, assim. Em muitos momentos da escrita da tese, eu me via metrificando a tese. Em muitos momentos também da escrita do ensaio acadêmico ou da poesia, a gente tinha publicado no ano passado um livrinho sobre Manuel Bandeira. Eu escrevi o ensaio sobre Manuel Bandeira em verso, para horror de muita gente e para alegria de quem não entendeu nada. Essa coisa também da poesia, eu concordo com o Marcos que a poesia tem que ser comunicável, mas também eu adoro a poesia incomunicável, a poesia incompreensível. Ler Nietzsche e o que não tem de nada compreensível no Nietzsche é ótimo, né? Assim, como se a gente tivesse que entender tudo o tempo todo. Nem sempre. Tem hora que é um mistério, e lide com o mistério, né? Fica aí lidando com o não entender, assim. Eu acho isso ótimo também. Então, eu não sei exatamente como as coisas se misturam muito, sabe? E no cronista também. O Rafael cronista e o Rafael poeta se misturam muito. Na maioria dos momentos quando eu estou escrevendo crônica, eu estou fazendo um poema em prosa. Eu queria fazer em verso, mas ninguém ia ler. Eu resolvi fazer um poema em prosa e publicar no jornal. A maioria das vezes é isso, assim. Mas não só. Então, eu não sei quando tem uma coisa, quando tem a outra. Eu lembro do Wilbert, na qualificação, me perguntar assim, mas você está escrevendo sobre o Leminski ou com o Leminski?
E minha resposta é, eu quero escrever as duas coisas ao mesmo tempo. Assim. Eu quero escrever do jeito que o Leminski escreve, fazendo paródia dele o tempo todo, pastiche, paráfrase, o que quer que seja, e ao mesmo tempo analisar ele com uma certa distância. Assim. Então, eu não quero separar essas coisas. Né? Acho que, assim como eu não quero Hitler, eu não quero nenhuma poesia pura. Assim. Eu quero uma poesia o mais impura possível, assim, no melhor sentido. Já encomendei lá atrás o livro de poesia dele, tá? Pra gente falar sobre isso ano que vem, né? Ué, quem sabe? Conversar com Flávio Vignoli. Tá na hora de lançar, né? Um livro de poesia. Quem sabe? Tem uns sonetinhos aí que já deve dar um voluminho. Mas eu gosto muito de ser lento com poesia, sabe? Eu acho que a gente vive um tempo que a gente balança uma árvore na Letras, caem 422 poetas ruins. Ruins mesmo, assim, né? Tem poetas ótimos na Letras hoje. O Jonas é um que está aqui. O Marcos é um ótimo poeta da Letras. Não vou citar todo mundo, que tem um monte de poeta bom aqui. O Fabrício lá, um ótimo poeta. Mas a gente sabe que tem um excesso de produção hoje, né? É impressionante como que hoje tem muito poeta e pouco crítico. Tempos atrás tinha um excesso de contistas, né? A pessoa se alfabetizava e achava que era contista. Assim, e pode ser, tudo bem, mas acho que o texto literário pode demorar também, né? Eu gosto do texto literário que demora, que fica ali cozinhando, sabe? Muito tempo. Eu prefiro comer uma moqueca que fica horas no fogo do que um miojo. O impressionante do Leminski é que ele faz uma moqueca e a gente come como miojo e tem um sabor de hóstia, assim, que é uma coisa deslumbrante. Que ele parece que é fácil, mas não é. Sabe? Ele ficou cozinhando aquele miojo anos e anos ali. E uma hora solta como se fosse simples. Mas não é simples. Assim, ele gastou uma vida fazendo aquela coisa. E tem hora que é o contrário também, que parece que ele gastou uma vida, mas que ele fez de qualquer jeito, mas que deu certo também. Mas eu acho que a poesia pode demorar, sabe? Acho que a gente vem... A geração dos anos 70 tem isso muito do desbunde, de fazer muito rápido. A gente vem de uma poesia dos anos 80, uma poesia dos anos 90... de poetas que são duas gerações deslumbrantes da poesia brasileira, né? A geração de Ocanã Ferraz, de Paulo Henriques Brito. São poetaços, assim. Paulo Henriques está fazendo um dos melhores sonetos da língua, é uma coisa maravilhosa. E a gente vem de uma geração de 2013 que tem um excesso, eu acho, às vezes. Que tem poetas muito bons recentes. Acho que Ana Martins é uma ótima poeta. Acho que o Guilherme Gontijo é um ótimo poeta. Mas que tem poeta demais. Então eu quero ficar lento fazendo meus poemas, sabe? Como diz o Drummond, me deixe fazer meus poeminhas, assim. Uma hora sai. Vou soltar, né? Se alguma editora quiser bancar, a gente conversa, assim. Qualquer 3 milhões que me pagarem, eu solto. Tá certo, então, sem pressão. Muito grata, viu? Estou muito honrada de conversar com você de novo aqui no Sempre um Papo. Obrigada a vocês. Feliz dia dos professores, os professores que estão aqui, né? Ali, meu professor, Fabrício Marques. Que alegria. A gente nem falou dele aqui, né? Que ele está citado no livro. Pois é, o Fabrício é um dos melhores leitores da poesia do Leminski. Né? Sim. Seguramente. Tem trabalho também publicado, né? A respeito da obra do Leminski. Então, vou deixar você fazer suas considerações finais e desde já muito obrigada por estar aqui conosco. Não tem consideração final nenhuma, era só isso. Obrigadíssimo a todo mundo. Tá? Leiam Leminski, coloquem farofa na ceia do Natal de todo mundo, mas com diálogo também. Obrigado a todo mundo que veio, obrigadíssimo mesmo, a todo mundo que estiver vendo online. Valeu mesmo, obrigado. Obrigado a Sempre um Papo, a você, Josane. Quando me falaram que era Josane, eu fiquei super feliz. Assim. O Afonso é uma figura super querida, mas a Josane foi super legal também. O diálogo que a gente teve no ano passado, né? Foi um barato estar aqui. Um abraço para o Afonso também. A gente conversa bebendo cerveja depois. Muito grata por estar aqui comigo, por falar essas palavras de... Estou bem agradecida e feliz de acompanhar seu trabalho, né? De estar conversando com você a respeito de mais um lançamento, quem sabe? Nós vamos falar de Drummond. Tem um livro ótimo que eu adoro, de Conversas com Scorsese, que é a mesma pessoa conversando com Scorsese ao longo da vida. A gente está fazendo o livro Conversas com Josane.